depois de anunciar um gasto estimado de R$ 479 mil para reformar o telhado da Câmara de Sertãozinho, a Casa de Leis apresenta projeto no valor de R$ 838 mil, que foi aprovado pelos vereadores. Entidades do município cobram transparência do Legislativo. Mês passado, a Câmara de Sertãozinho convocou a imprensa para apresentar um laudo técnico sobre a estrutura do prédio da Casa de Leis, que teve problemas pouco tempo depois da inauguração. O engenheiro mostrou as possíveis falhas que causaram as ocorrências e estimou um valor para a reforma de R$ 479 mil. Nem um mês depois, e foi votado e aprovado um projeto de R$ 838 mil. Um crédito suplementar do Executivo que gerou indignação de entidades do município, como a Macerte, Amigos Associados de Sertãozinho. O valor quase dobrou, na verdade, né? De 479 mil para 800 mil reais, dobrando um valor inicialmente previsto e sem transparência nessa Câmara Municipal para dizer para a população por que esse valor e por que não cobra da empresa que entregou, por exemplo, essa obra. Houve erro na estrutura? Quem errou? Os presidentes do passado, os engenheiros que aprovaram a obra, os vereadores, quem errou? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Ou da construtora? Se foi da construtora, que ela então seja cobrada, se for o caso judicialmente, para que possa pagar esse valor, essa diferença absurda e não a população. O presidente da Câmara não quis gravar entrevista, mas foi enviada uma nota informando que do total de R$ 838 mil, R$ 479 mil continuarão sendo destinados para a reforma dos telhados e que o valor restante será aplicado em outras áreas do funcionalismo da Casa de Leis, mas não explicou no quê. E é por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil cobra a transparência do Legislativo. Como se trata de um fato, um episódio que tem causado um desgaste, um certo desgaste, a Câmara Municipal tem causado polêmicas dentre os cidadãos, é necessário que a Câmara Municipal adote com urgência uma postura, uma postura transparente, se for o caso, emitindo uma nota detalhada sobre todos esses gastos. O princípio da publicidade é um princípio que rege a administração pública. Então, é necessário que todos os detalhes dessa nova contratação, desse novo crédito, seja feito tudo da forma mais transparente possível. Demorou mais de 10 anos para a nova Câmara ficar pronta e, no final das contas, olha a situação do plenário, por exemplo. O teto deverá ser refeito porque cedeu. No total, foram investidos 13 milhões de reais. Um projeto moderno que resultou num prédio muito bonito, mas que tem causado um grande prejuízo para o município. Eu acho isso aí um absurdo, porque tem muitas coisas para fazer e não fazem, gastando dinheiro com esse negócio de reforma aí. A população tá aguardando, né, uma resposta dos envolvidos aí. A gente não é nem um trouxa aí para estar aguentando isso aí. Todo mundo fica de olho com pulga na orelha, né? Gasta uma fortuna que está gastando e agora fala que é um valor e depois agora é outro valor. A Macerte pretende fazer o quê? A Macerte está sempre acompanhando e agora pretende pedir, através da Lei de Acesso à Informação, toda a documentação necessária a respeito desse gasto, detalhadamente, e inclusive como será feito, quem será contratado, a forma de contratação correta e quais empresas, porque corremos o risco de, novamente, as mesmas empresas que já passaram por aqui estar novamente fazendo esse trabalho. Gislene Lopes, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A Câmara de Sertãozinho não explicou o que será feito com o restante dos R$ 479 mil, valor a ser usado para a reforma do telhado, de um total aprovado de R$ 838 mil. Reafirmou apenas que será aplicado em outras áreas do funcionalismo da Casa de Leis. Sobre a licitação para contratar a empresa que fará o serviço, informou que o processo está em andamento e, uma vez publicado, deve ser finalizado em 15 dias. Frisou também que o Legislativo tem os recursos para prover tal ação e que o remanejamento interno realizado dessas verbas por meio de um projeto de lei trata-se de uma reorganização, algo comum no serviço público. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André.
Pulse, a Câmara justificou, que essa diferença dos valores anteriormente anunciado para a reforma dos telhados vai ser usado em outras áreas do funcionalismo da Casa de Leis, mas não especificou quais. Isso, claro, gera falta de transparência. O Lucas Sacilotto já está aqui ao meu lado. Sacilotto, a Câmara precisa explicar melhor por que aprovar um projeto de R$ 838 mil, sendo que anunciou a reforma do telhado perto de 480 mil, Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pulse. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente. O gasto de dinheiro público, o desperdício de dinheiro público e a falta de transparência, lamentavelmente, tem se tornado regra nos dias de hoje. Isso contraria totalmente o que diz a lei. É lamentável como que pode a Câmara, em menos de um mês, quase que dobrar o gasto com a reforma do telhado e de outras questões lá do prédio da Câmara Municipal, sem dar nenhuma explicação à população, ao contribuinte. Não é porque o dinheiro é público que ele pode ser gasto assim de qualquer maneira. Sim, os vereadores devem sim satisfação à população. Essa postura sem transparência do Legislativo gera muita desconfiança, até porque a população quer saber. E esses outros R$ 400 mil vão ser usados em quais áreas da Câmara? Não só desconfiança, como uma falta de segurança e uma total falta de credibilidade da atual legislatura. É lamentável. Precisa ser avisado, tem que ser mostrado, planilhado a toda a população, a todo contribuinte, por que desse gasto a mais quase que dobrado. A construção do novo prédio da Câmara de Sertãozinho demorou 10 anos para terminar e foram investidos R$ 13 milhões na casa. Agora, mais dinheiro para a reforma. Essa situação precisa realmente ser investigada, Lucas? Já deveria ter sido investigada. Como justifica a demora de 10 anos para a conclusão de um prédio? Não tem explicação plausível para isso. Já deveria ter sido investigado, principalmente pelo próprio Poder Legislativo. É preciso, inclusive, analisar e encontrar culpados por esses erros nas obras ali da Câmara. Encontrar os culpados e cobrar. Cobrar quem errou, aonde está o erro, o porquê desses defeitos numa obra tão recente, precisa ser cobrado, inclusive judicialmente. Uma obra desse porte, como a da Câmara de Sertãozinho, era necessário ter o seguro ali para evitar uma gastança maior? Como é que vai acontecer agora? A administração pública precisa muito aprender com a iniciativa privada. Evidente que uma obra desse tamanho, desse porte, precisaria ter um seguro. E não só. Cadê a garantia da obra? Cadê a construtora que efetuou esse serviço? Aonde está? É necessário também cobrar a construtora, Lucas? Saber da construtora, porque esse erro pode ter sido da própria empresa. Exatamente. Até o presente momento, os vereadores não falaram nada, entraram em contato, oficiaram, notificaram a construtora para explicar o porquê desses erros. Nada, até agora nada. Simplesmente anunciaram um gasto, dobraram e nada explicaram à população. A população deve cobrar a explicação dos vereadores com relação a esses fatos? A população deve bater na porta do vereador, na porta do gabinete, deve ir até o Ministério Público, deve ir até a OAB. Os outros poderes, Poder Executivo, Poder Judiciário, deve fiscalizar, sim, essa questão do Poder Legislativo de Sertãozinho. Importante que as entidades também se mobilizem para cobrar explicações, afinal, é a população, é o eleitor que coloca o vereador lá onde ele está. E mais, o dinheiro público é dinheiro do contribuinte. Não é um dinheiro que vem, que cai do céu. É pago com impostos, e muitos impostos que a população paga. Então, a população as entidades sociais têm que cobrar, têm que descobrir o que está acontecendo. Tá certo, Lucas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente volta, Pulso. Nós vamos mostrar que a Prefeitura de Guatapará decretou ponto facultativo e a informação é que liberou servidores para que eles acompanhassem inauguração de casas populares. Isso deu uma grande polêmica lá na cidade, a gente mostra daqui a pouco. É com você. Até já, André.